Eu sou Manuel Carvalho e este é o P24. As forças da União Europeia na fase mais crítica da sua história. This is a world where we can no longer take much for granted, including the rules and norms that were built over the past 70 years. A world in which major powers try to eke out any possible advantage, using whatever tool works best, whether be it economic, technological or security tools, sometimes all three at the same time. A meio da semana passada, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, dizia aos embaixadores da União Europeia que vivemos num mundo novo, onde as regras da coexistência internacional dos últimos 70 anos estão a desaparecer, onde cada país ou cada bloco corre pela tecnologia, pelos negócios ou pelas armas para ganhar ascendente sobre o adversário. Nos corredores da Comissão, do Conselho ou do Parlamento Europeu, vivem-se por estes dias os dramas e as ansiedades das incertezas de um tempo novo. A União Europeia está longe de dispor dos mesmos argumentos dos outros grandes blocos na ciência, tecnologia e na inovação económica, ou até de ser capaz de enfrentar sozinha a agressividade imperialista do militarismo da Rússia. Mas em Bruxelas rejeita-se também o fatalismo. Num clima de crescente crispação, o soft power da Europa tem a sua sedução. Fala-se muito do que acontece por estes dias no manicômio em que a Casa Branca parece ter-se tornado. Nota-se com crescente espanto o desempenho chinês em áreas de ponta como a inteligência artificial. Mas está, mais do que nunca, na hora de olharmos para a Europa e de percebermos que muito do seu futuro, do futuro de Portugal, depende do que acontecer na União. Depende da sua resposta. Depende muito da atitude que tiver perante os desafios. Depois dos alertas do plano de Mário Draghi, como vai a Europa dispor de 800 mil milhões de euros por ano para se voltar a aproximar da liderança na economia mundial? Como vai a Europa manter-se na liderança no combate à crise climática e, ao mesmo tempo, reduzir a regulamentação que está a penalizar as suas empresas? Depois das ameaças da Rússia e da crise na relação com a América de Trump, como é que a Europa vai ser capaz de aumentar a despesa militar até os 5% do produto interno bruto que o atual secretário-geral da NATO, o holandês Mark Rutte, considera indispensável? Como vão as políticas de coesão, que beneficiam os países mais pobres, como Portugal, resistir à pressão da defesa ou da competitividade por recursos financeiros? No P24 de hoje temos connosco a Sofia Moreira de Sousa, representante da Comissão Europeia em Portugal desde 2001. Sofia Moreira de Sousa é uma diplomata portuguesa com 2 décadas de experiência nas relações externas da União Europeia que a levaram a países como o Cabo Verde, onde foi embaixadora, a Etiópia ou a África do Sul. Este é o P24, o seu dia começa aqui. Viva Sofia Moreira de Sousa, muito obrigado por vir ao P24. A União Europeia tem pela frente uma crise na parceria atlântica, que amparou a sua existência desde o pós-guerra, enfrenta no leste a ameaça do expansionismo militar da Rússia e perdeu competitividade económica no mundo global. Como vai ser possível enfrentar tantos e tão grandes desafios ao mesmo tempo? Vai ser possível ficando unido. Se a União Europeia mantiver a união, nós temos instrumentos e formas de vencer desafios. Aliás, foi provado nos últimos anos, não nos faltaram desafios, desde a pandemia, à invasão da Ucrânia pela Rússia, à crise energética, à inflação que se seguiu, e a União Europeia conseguiu mitigar os efeitos de todas essas crises porque foi agindo de forma unida, coordenada, e é, na verdade, a força das democracias, a resiliência das democracias é de realmente encontrar soluções que são consensuais ou que são encontradas por todos e implementadas por todos. E neste sentido, a Presidente von der Leyen, a Presidente da Comissão Europeia, tem dito claramente, apresentou uma lista das suas prioridades para este mandato, mas tem dito claramente que nós temos instrumentos e mecanismos e temos agora uma bússola que nos orienta neste caminho que é conturbado, sem dúvida, mas que é possível vencer estes desafios.
Ela, aliás, portanto, a von der Leyen disse, portanto, que, num discurso para os seus diplomatas, que vivemos tempos muito incertos e muito difíceis. E precisamente essa questão da bússola que referiu, que foi apresentada há relativamente pouco tempo, houve algumas certas críticas no sentido de dizer, portanto, que era um documento, que era um roteiro, e sendo um roteiro era uma questão demasiado vaga, não se compara quando seriam eventualmente necessárias medidas muito mais enérgicas, muito mais assertivas, muito mais fixas ou determinadas, como aquela que, por exemplo, o Donald Trump anunciou para a inteligência artificial nos Estados Unidos, com um pacote de 500 mil milhões de dólares. Parece-lhe que depois do retrato que Mário Draghi fez do estado da competitividade da União, este roteiro é suficiente? Bom, o roteiro aponta o caminho, não é? Nós sabemos onde queremos chegar, que é melhorar a competitividade, aumentar a competitividade da Europa, na Europa, que é precisamente melhorar a condição de vida dos europeus, das pessoas no continente, e em termos relativos, porque a competitividade realmente existe quando nos comparamos com o mundo, em termos relativos de colocar a União Europeia como um ator relevante e importante, que é a nível internacional. E, portanto, a bússola é exatamente isso mesmo, é uma bússola, norteia o caminho e elenca uma série de áreas, pegando no relatório ou nas conclusões do relatório Draghi, em que nós temos que trabalhar. A começar, a necessidade urgente de colmatarmos o déficit da inovação. E para isso temos vários programas, o Horizonte, temos uma série de medidas já tomadas, de programas de financiamento, de incentivo a entidades universitárias e de pesquisa e de inovação e a mesma empresas trabalharem em conjunto para desenvolverem precisamente na área da inovação. Nós podemos pegar em Portugal, tivemos com o PRR, houve uma parte do PRR que foi investido em agendas mobilizadoras, cujo objetivo foi precisamente trazer o setor privado, entidades públicas, trabalharem em conjunto e apostarem na inovação numa série de áreas. E obviamente que agora, em breve, nos anos seguintes, iremos ver o resultado dessa inovação. E o resultado dessa aposta, que é preciso, obviamente, continuar. Nós aí, por exemplo, temos uma série de mecanismos e até mesmo de regulamentação na área da inteligência artificial que nos permite ter planos de ação bastante mais concretos para a área de desenvolvimento da tecnologia quântica, da biotecnologia, da robótica e de continuarmos também a explorar avanços das tecnologias espaciais. Depois temos, e a bússola recentra o ponto da descarbonização e da necessidade de trabalharmos na descarbonização como uma forma de aumentar também a competitividade. E aqui temos o Green Deal, que já foi algo que a Presidente von der Leyen apontou como uma prioridade há 5 anos atrás e que vem acompanhado de uma série de mecanismos para apoiar as indústrias europeias a esse processo de descarbonização e, ao mesmo tempo, aumentar a sua competitividade. Temos uma outra área em que realmente é muito importante e que temos vindo a trabalhar e que também é mencionada nesta bússola, a área de reduzir as dependências excessivas e aumentar a segurança. E vamos ver, só nos últimos 2 meses nós conseguimos assinar parcerias e acordos comerciais com o México, o Mercosul, a Suíça, e há negociações que aceleraram de uma forma bastante visível com a Malásia, com a Índia, com os países do Golfo, enfim, há uma vontade também sentida por muitos parceiros no mundo de que a União Europeia é um ator que é confiável, que se rege por um conjunto de princípios, de regras internacionais. E, portanto, tudo aquilo que se tem passado no mundo, e nomeadamente do outro lado do Atlântico, faz com que muitos países também olham para a União Europeia como um continente e uma entidade onde há uma segurança jurídica e vontade de reforçar os laços comerciais. É do nosso interesse, obviamente, porque isto também nos permite reforçar o número de parceiros que temos e diversificar os nossos mercados e diversificar também os países onde nós comerciamos, até desde já as matérias-primas. De alguma forma, portanto, é uma trajetória que vai ao contrário daquilo que está a ser seguida pela atual administração dos Estados Unidos. Sim, claro, é uma trajetória que tem sido
apreciada por muitos. A União Europeia tem no seu ADN precisamente este caráter de cooperação multilateralismo e a cooperação e acreditar no comércio internacional e, portanto, nas vantagens deste comércio. E, neste sentido, tem sido bastante interessante, e esquecemos muitas vezes que é uma mais-valia que nós temos. A União Europeia tem imensos fatores de atratividade que atraem. Temos não só o espaço e o continente em que há realmente um respeito pela dignidade da vida humana, em que nos regemos por princípios de direito internacional e de Estado de Direito, que há segurança jurídica e que todos estes são fatores de atratividade. E, portanto, aqui voltando novamente relativamente à bússola, e temos, por exemplo, na área da diversificação dos nossos parceiros, temos a nossa estratégia de Global Gateway, que permite precisamente também investir nas relações com outros países, de criar cadeias de valor de produção em países onde nós, que inicialmente eram países que exportavam matérias-primas, e nós agora estamos a desenvolver parcerias, a continuar a desenvolver parcerias, que além de, obviamente, de comerciarmos essas matérias-primas, também criamos cadeias de valor nesses próprios países que permitem um ganho para os países e, em termos da União Europeia, alargamos os nossos parceiros. Mas toda a gente fica a ganhar, portanto. É esse o princípio da União Europeia, não é? De quando estamos juntos e trabalhamos juntos e reforçamos os elos comerciais e de troca, que saímos todos a ganhar. Mas voltando para a bússola, pegando nestas 3 áreas que eu elenquei, há agora um trabalho que está a ser feito, e está a ser feito agora que estamos a conversar, está a ser feito todos os dias pelos colegas da Comissão Europeia, que fazem as propostas de legislação e que agora estão a trabalhar na simplificação dessa mesma legislação. Vamos ter uma proposta chamada Omnibus, agora nas próximas semanas, que vai simplificar a comunicação de informações sobre a sustentabilidade, o dever de diligência, a taxonomia. Vamos também reduzir pelo menos 25% a 30% os encargos administrativos para as empresas e de cerca de 35% para as pequenas e médias empresas. Mas aí, uma questão que parece ser importante e que está a ser também muito discutida, e portanto, falou nisso, portanto, que a meta da descarbonização está escrito sobre a pedra, para usar uma expressão da Presidente da Comissão Europeia, mas por outro lado, portanto, essa desregulamentação não vai fazer, portanto, a desregulamentação que também é feita no sentido de permitir uma maior competitividade às empresas e colocá-las num plano de concorrência semelhante àquela que existe, por exemplo, nos Estados Unidos, isso não vai implicar que haja, portanto, um certo abrandamento no foco e na preocupação ambiental? Não, claramente que não. Não é esse o objetivo e, aliás, esta simplificação vai muitas vezes olhar para a legislação que foi já emanada anteriormente e olhar até que ponto é que a legislação já existente, alguma dela é complementar, mas há outra que digamos assim, vai acrescendo, porque muitas vezes aquilo que nós assistimos é a produção de nova legislação sem olhar para o que já existia no sentido de eliminar ou de simplificar. E, portanto, há aqui, digamos assim, uma forma de olhar para tudo que temos em cima da mesa, para os objetivos que temos, para os instrumentos que temos, mas não, obviamente, quando eu falei que a bússola orienta-nos no caminho, mas nós sabemos para onde queremos ir. E o combate às alterações climáticas está claro, está escrito na pedra e é onde nós queremos ir. E, portanto, aquilo que temos que fazer é seguir o caminho que nos leve lá, aumentando a competitividade. Só exemplificar também que, além da simplificação, estamos a reduzir os obstáculos ao mercado único, com base no relatório LETA e nas recomendações que foram estabelecidas e mencionadas, mas também estamos a olhar para o financiamento da competitividade. O próprio relatório Draghi aponta para a necessidade de termos anualmente cerca de 800 mil milhões de euros para investir e, portanto, aliás, é o portfólio da comissária portuguesa, Maria Luísa Albuquerque, olhar para como conseguimos criar uma União Europeia da poupança e do investimento que permita criar novos produtos de poupança e de investimento para que incentive o capital de risco a assegurar que os investimentos continuam na União Europeia. Depois vamos reforçar ainda algo que já vinha da Comissão anterior, um trabalho feito
de promover as competências e os empregos de qualidade e, portanto, termos uma união de competências centrada na aprendizagem e na formação formação contínua e a formação de trabalho e, obviamente, aquilo que tinha falado há bocadinho, de uma melhor coordenação também a nível das políticas nacionais, não só a nível da legislação que já existia, mas olhando para a coordenação da competitividade e, por exemplo, no próximo quadro plurianual financeiro, que será discutido muito em breve, começarão já as conversas e as negociações no segundo semestre deste ano, a proposta é de criar um fundo de competitividade que venha substituir os vários instrumentos financeiros que existem, que têm objetivos semelhantes, mas centralizar e simplificar este processo de forma que as empresas tenham acesso a este financiamento. De uma forma muito rápida, portanto, falou aí da questão da União, nós sabemos, portanto, que há, evidentemente, faz parte da natureza da União Europeia, haver, portanto, diferenças de interesses entre os Estados-membros. Uma questão que se fala, portanto, vai ser necessário realocar recursos para apostar, por um lado, na defesa e, por outro lado, também, portanto, no reforço da competitividade. E aquilo que se discute, ou pelo menos que se receia, é que isso possa, portanto, implicar que haja desvio dos fundos de coesão que têm beneficiado países como Portugal. Como é que a Sofia vê este cenário, ou este risco para um país de coesão como o nosso? Bom, o objetivo é, dando resposta ao contexto em que nós vivemos, está claro, e penso que é muito difícil negar a necessidade urgente e premente de apostarmos na defesa e de termos os mecanismos na Europa de nos defendermos, porque todos os investimentos que são feitos em infraestruturas, em escolas, em hospitais, seguramente que vão continuar, porque faz parte do nosso ADN da própria União Europeia, o pilar dos direitos sociais e os direitos sociais, e a necessidade de apostar precisamente na consagração e na implementação desses direitos, mas tudo isto fica em risco se sofrermos um ataque. Se a União Europeia apresentar estas vulnerabilidades de não se conseguir defender, como se não tiver este poder dissuasor de defesa, tudo aquilo que nós apostamos precisamente os objetivos da política de coesão, do desenvolvimento e da melhoria das condições de vida das pessoas, precisa, digamos assim, desta proteção da defesa. E nesse sentido, o que temos que fazer é fazer estes investimentos de forma inteligente e que os investimentos na economia da defesa são conciliáveis, porque podemos perfeitamente trabalhar no sentido de fazer estes investimentos na defesa de uma forma que crie emprego, que seja emprego digno, que criemos também fontes de riqueza e que deixemos de gastar 80% das nossas compras em armamento seja feito fora da Europa e que passe a ser dentro da Europa. Agora, claramente que a política de coesão e como todas as outras políticas terão que sofrer alguns reajustes e orientações olhando para este sentido global de saber onde queremos chegar. E onde queremos chegar é uma Europa segura, uma Europa social, uma Europa justa e uma Europa próspera para todos, mas que todos se sintam seguros e que não sejamos vítimas de ameaças ou de ataques externos. Muito bem, Sofia Moreira de Sousa, muitíssimo obrigado por ter vindo ao P24. Foi um prazer tê-la aqui connosco. Prazer todo meu, muito obrigada. Vejam bem que não há só gaivotas em terra quando um homem se põe a pensar, quando um homem se põe a pensar. Quem lá vem dorme à noite ao relento na areia, dorme à noite ao relento do mar, dorme à noite ao relento do mar. Em 2021, Gisela João teve uma crise criativa e pensou em deixar a música. A revisitação do cancioneiro do 25 de Abril levou-a ao gênio de Zeca Afonso, cujo espólio usou para um concerto dos 50 anos do 25 de Abril e agora ao disco Inquieta. Neste registro, para lá de Zeca entram 3 peças de Sérgio Godinho, de Paulo de Carvalho e de José Mário Branco. Como obra, é mais do que bom. É muito bom. Pela interpretação de Gisela João ou pelos arranjos. Um disco que vai marcar o ano e vale a pena conhecer também pela crónica de Gonçalo Frota no Y, que pode ler em www.publico.pt. Tenham bom dia, o P24 regressa amanhã. O Público fica no ouvido.